Jesus nos abençoe, nos inspire a cada um e que todos sejamos guardados junto dele em paz. A proposta temática que nos trouxeram para conversarmos é essa que foi lida aqui há pouco, a justiça divina sob a ótica da reencarnação, ou reencarnação e justiça divina, da forma que acharem melhor. O primeiro ponto para nós pensarmos é sobre a justiça divina. É sobre a ideia de justiça. Muitas vezes nós confundimos justiça com vingança. Muitas vezes nós confundimos ser justo com ser justiceiro. E Deus não é justiceiro. Deus é justo. Se nós olharmos as bem-aventuranças, nós veremos 7 escalas nas bem-aventuranças que tratam de virtudes. E veremos 2, a 8ª e a 9ª, que tratam de perseguições. Então, quando nós olhamos as bem-aventuranças, nós veremos que a ideia de justiça é a 4ª bem-aventurança. Ou seja, se nós olharmos as bem-aventuranças como se fossem degraus que nos mostram a escala das virtudes, nós veremos então que o quarto degrau está justamente a ideia de justiça. Se nós olharmos, o primeiro degrau está a ideia da humildade. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes. Se nós olharmos o segundo degrau, nós veremos a resignação. Bem-aventurados os que choram. Se nós olharmos o terceiro, nós veremos a mansuetude. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E se seguirmos, nós veremos que temos ainda a misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, teremos a pureza de coração, bem-aventurados os puros de coração, e teremos a 7ª, que é bem-aventurados os pacificadores. Então, as bem-aventuranças são uma escala crescente de virtudes, de forma tal que não se atinge uma virtude sem antes desenvolver 3 anteriores. Ou seja, para ser justo é preciso ser humilde, ser resignado, ser manso, ou seja, a mansuetude, ser pacífico, e aí sim será justo. Sem essas 3 virtudes, não teremos a ideia do justo, mas do justiceiro. Porque a justiça, aparentemente pleonasmo, a justiça é justa. A justiça não é justiceira. A justiça não tem um aspecto devolutivo. A justiça não tem um aspecto punitivo. A justiça é aquela que reconhece o direito de cada um no seu campo de vida. Como dizia Platão, a justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Então, nós confundimos muito a ideia e muitas vezes colocamos em Deus essa ideia de um ser justiceiro, um ser que pune, que persegue, porque essa é a ideia que foi trazida. Mas não entendemos que o ser humano, para ser justo, ele tem que ser misericórdia, ele tem que ser pacífico, manso e pacífico, ele tem que ser resignado, ele tem que saber lidar com as adversidades e ele tem que ter a humildade. Então, justiça é uma virtude que não se encontra em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer pessoa. A justiça é uma virtude que precisa ser trabalhada. Por isso, quando olhamos a questão número 13 do Livro dos Espíritos, que trata dos atributos da divindade, nós encontramos lá que Deus é soberanamente justo e bom.
Veja, justo e bom, soberanamente, ou seja, acima de qualquer ideia de justiça. Quando diz soberanamente justo e bom, é como se esses dois valores, justiça e misericórdia, andassem juntos. Como dizia Chico, a justiça divina não vai além de onde a misericórdia divina alcança. Porque Deus não é punitivo. E não cabe punição em Deus. Vamos pensar. Nos atributos da divindade, que a filosofia chama de teodiceia, nós temos que Deus é onisciente. O que é onisciente? Sabe tudo. Sabe tudo, sabe de tudo, ou seja, para Deus não há passado, presente e futuro. Ele fere toda essa lógica temporalizada que nós criamos. Então, para Deus, o futuro é sabido. É onisciente. Deus é onipotente. O que é onipotente? Pode tudo. Todas as potências ele possui. Então ele pode tudo. Então pensemos. Ele sabe que eu vou errar, porque ele é onisciente. Pode impedir que eu erre, porque é onipotente. E depois me pune porque eu errei. Isso é justo? Ou é justiceiro? Perceberam? Não, Deus nos testa. Por que Deus testaria? Se ele já sabe o resultado. Ele é onisciente. Então não cabe teste para Deus. Ele está testando aquilo que ele já sabe o resultado. E ele sabe que o resultado do teste será o erro. E mesmo assim deixa. E depois pune. Onde é que está a lógica disso? Então não cabe aspecto punitivo em Deus, porque se Deus pune, ele seria omisso, porque ele poderia impedir. Não, mas é o livre-arbítrio, mas ele estabeleceu a onipotência e estabeleceu o teste sabendo do resultado. Então não há livre-arbítrio. Se eu já sei do resultado, para mim que estou aplicando o teste, não há liberdade naquele que for receber o teste. Então, a gente percebe que para entender esse conceito divino, nós temos que trabalhar com essa lógica, que Deus é bom. Se Deus é bom e Deus é justo, a bondade de Deus é justa e a justiça de Deus é boa. Então, não há como trabalhar com essa ideia de um Deus que fica punindo aquele que ele poderia ter evitado de cometer o erro, já que ele é onisciente e onipotente. E aí pensemos, vocês concordam, todos nós aqui, que somos imortais? Concordam? Mesmo? A outra turma que não falou nada, concorda? Somos imortais. Tá. Se é imortal, quando chega o fim? Nunca. Tá. Então nós podemos dizer que o fim são reticências. Não tem. Concorda? Agora, imortal não tem fim, mas tem começo. Então nós temos um começo. Concorda? Se fosse Deus, tinha um outro detalhezinho. Reticência para cá também. Porque Deus é eterno. Eterno não tem começo e não tem fim. Imortal tem começo e não tem fim. Então nós tivemos um começo. Agora que vem o detalhe. Onde é esse começo? Quando Deus nos criou. Ok. Quando Deus nos criou? Não fazemos a mínima ideia. É a questão 78 do Livro dos Espíritos, que diz que... Isso aqui é para ser um 8, tá? Está em processo evolutivo. Dizem os benfeitores que quando Deus nos criou ainda é um mistério, até para eles, os que responderam. E o bom é que os que responderam não sabem. E um monte de gente aqui fica falando quando é que começou cada um.
né? E os próprios benfeitores disseram que eles não fazem a mínima ideia de quando cada um foi criado. Por quê? Porque na questão 80, já evoluiu o 8, na questão 80 diz que Deus jamais cessou de criar. Então a criação é eterna, porque Deus é eterno. Mas quando cada um foi criado, não. Teve um momento. Tudo bem até aqui? Tá. E a gente não tem dúvida nenhuma, prova disso é que nós estamos aqui, é que nós estamos corporificados, ou seja, estamos vivos corporeamente falando. Ou seja, na linguagem espírita, estamos encarnados. Concorda? Alguém aqui se sente não encarnado? Certeza? Então tá. Eu sou muito bem encarnado. Não, dá para ver. Mas percebam, a encarnação tem começo e tem fim? Sim. Tem. Começa lá no berço e termina no túmulo. Correto? Tá. Então aqui nós temos duas teorias, ou duas ideias, para entender a justiça divina. A ideia de que a alma foi criada aqui, lá na fecundação. Não existia. Foi criada ali. E ela termina aqui. Correto? E essa alma tem dois caminhos, na ideia chamada unicista. Ela tem dois caminhos. Ou ela viveu uma vida perfeita, boa, honesta, justa, e vai para onde? Ou ela viveu uma vida meio complicada, bastante complicada, e vai para o inferno, não é isso? Esses dois aqui, segundo a teoria unicista, são para sempre. Concorda? Mesma coisa aqui? Não é isso que diz a teoria unicista? Deus é justo, não é? Suponhamos que uma pessoa tenha vivido, a geração mais nova, 100 anos. Já estou quase. 100 anos. Estou quase, já passei passei bem da metade já, então estou mais perto daqui do que quando eu nasci, né? Mas vamos lá, 100 anos. O que são 100 anos? Porque a teoria unicista entende que somos imortais. O que são 100 anos para um ser que é imortal? O que são 200? 300? Porque o ser que é imortal, ele sempre estará mais próximo do começo do que do fim. Por quê? Porque não existe fim. Então pensemos, uma vida vivida por 100 anos e a pessoa foi meio complicadinha. Ou a pessoa foi meio certinha. Não, aqui tem que ser certinha inteira, né, para ir para o céu. É lógico, é justo que 100 anos determine a imortalidade de sofrimento? É justo isso? Para nós que somos bem assim, capengas, nós achamos isso justo? Agora imagina para Deus, que é soberanamente justo e bom. Se nós puséssemos isso numa balança, como é que ficaria? 100 anos, e suponhamos que nos 100 anos, somente nos últimos 2, a pessoa foi assim, muito ruinzinha. Porque pela teoria unicista, bastam esses 2 para 100, para a pessoa ir para o inferno do fogo eterno. Veja, só 2 anos já dava. É justo uma pena tão incomensurável para um delito mensurável? Não é justo. Na nossa justiça, que não é nada justa, é mais justiceira, diz que a pena não pode ser maior do que o delito. E aqui, na justiça divina, a pena será maior do que o delito? Não é justo?
Agora vamos para a teoria chamada pluralista, que nós chamamos de doutrina reencarnacionista. A doutrina pluralista diz que nós fomos criados, sim, num dado momento. Simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, que evoluiremos, questão 116 do Livro dos Espíritos, e que, segundo a questão 166, diz o seguinte, essa questão 166, como pode uma alma que não avançou na sua existência corpórea continuar a depurar-se? Partindo da ideia que é muito pouco tempo para tamanha pena ou tamanha beatitude. Como pode uma alma que não alcançou, né, a perfeição em uma existência acabar de depurar-se? E eles respondem aqui, suportando a prova de uma nova existência. Suportando a prova de uma nova existência. Opa, então quer dizer que eu fui criado, ora estou no mundo espiritual, ora estou no mundo material, ora no espiritual, ora no material, e assim num processo evolutivo. Então, quando eu nasço, eu não estou sendo criado, eu já existia. E o que eu trago quando eu nasço? O meu passado. Que não sabemos quando começou. Questão 78 do Livro dos Espíritos. Não sei onde começou, mas estou num processo. E quando chega aqui a morte, eu tenho, até que eu evolua, eu tenho um caminho, voltar para cá, voltar para cá, voltar para cá. E espera-se que em cada existência eu avance um pouquinho. Posso não avançar. E se não avançar, vou continuar voltando para cá. Ok? Cometa um delito. Aqui só didaticamente. Cometa um delito, repara o delito. Cometa um delito, repara o delito. E assim vou até não ter delito. E vou crescendo, e vou evoluindo, e vou seguindo. E aí vem a questão 167 e pergunta, qual é a finalidade da reencarnação dos espíritos? Mas para a gente entender essa 167, nós precisamos entender a 132, que vai perguntar assim, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Não é Qual a finalidade da encarnação? Por que um ser espiritual precisa entrar numa vida corpórea? Por que ele não pode viver eternamente ou imortalmente no mundo espiritual? Por que um ser espiritual, que depois de evoluído ficará no mundo espiritual, precisa vir para o corpo? É a questão 132. Qual a finalidade da encarnação? E os Espíritos respondem para Kardec, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Ou seja, nós só estamos vindo para cá para progredir. Se eu dou uma pisada na bola, eu vou consertar aquilo, mas continuando progredindo. A finalidade é progressão, é progressão. Então, ninguém está encarnado para ser punido. Ninguém está encarnado para ser penalizado. Estamos encarnados só para uma finalidade, evolução. Só isso. E aí a 167 pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Aqui é a finalidade da encarnação. E aí eles explicam, expiação. Aprimoramento progressivo da humanidade. Aqui diz que é para evoluir, não é isso? Só que aqui está dizendo que essa evolução não é da noite para o dia. Aprimoramento progressivo. Agora, expiação não quer dizer punição, não quer dizer sofrimento. Expiação
quer dizer uma purga, purgar, limpar. Expiar é retirar a impureza. E aí não sei onde surgiu a ideia, ou de onde veio, que expiação é sofrimento, é punição. Sofrimento é decorrência de atitudes, e o sofrimento, dependendo da forma de vivenciá-lo, ele pode purgar, ele pode expiar. Então, vejamos que é expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Opa, então quer dizer que quando tem o túmulo, imediatamente é força de expressão, não tem um prazo para isso. Existirá o berço, que também levará a um túmulo, que também levará a um berço. E assim até que o espírito atinja um grau evolutivo que não precisa mais do processo reencarnatório, porque já houve o aprimoramento. Mais um ponto para pensar. Nessa teoria unicista, então diz que o bom vai para o céu e o mal vai para o inferno, correto? Não é isso que diz a teoria unicista? Então imaginemos uma mãe ou um pai com um filho. Essa mãe, uma bondade só, daquela assim muito boa, e um filho mal até debaixo d'água. Morrem os dois ao mesmo tempo. Para onde essa mãe vai? Que é lugar de alegria, felicidade plena, não é isso? E esse filho vai para onde? Para o inferno. Que alegria terá essa mãe no céu, sabendo que seu filho está no inferno? Então, complicou, o céu é lugar de alegria. É incoerente? Não, mas depois que vai para cá, esquece tudo. Então, para que amor se vai esquecer? Amor é um sentimento derivado do Criador. O Criador é eterno, é imutável. O amor é eterno, é imutável. Perceberam? Agora, no processo encarnatório, essa mãe e esse filho podem continuar se ajustando aqui. A mãe pode falar, não, deixa lá, eu vou voltar lá, eu sou uma boa mãe, deixa que eu cuide dele de novo. Vamos dar um jeito nisso. Essas ideias, qual delas é mais justa? A teoria unicista ou a teoria pluralista? Querem tentar de novo? Porque foi só assim um ensaio. Pluralista. Ela é justa, não é? E é justamente isso que está em algum lugar, que eu vou achar vago aqui, na questão 171 do Livro dos Espíritos. Que para mim é a questão chave do capítulo que trata da reencarnação. É quando Kardec pergunta aos espíritos: onde se fundamenta, onde se baseia a verdade, o dogma da reencarnação? Veja a pergunta. Onde está baseada essa verdade da reencarnação? E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação. Pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Olha que coisa legal. Isso tudo para chegar nessa questão. Tudo isso aqui para a gente chegar nisso aqui. Para entender essa pergunta. Onde se fundamenta a verdade da reencarnação? E eles respondem: na justiça de Deus. Na bondosa justiça de Deus. Na justa bondade de Deus. E na revelação. O que é na revelação? Naquilo que foi se revelando a respeito de Deus. E aí eles trazem: pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos.
Quantas vezes nós reencarnaremos? Quantas vezes necessárias forem para o meu aprimoramento. Sempre estão abertas as portas para o arrependimento. Legal, não é? Veja que ideia interessante, né? A gente precisou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões do Livro dos Espíritos para entender a justiça divina à luz da reencarnação. Deu uma ideia? Mas não pensem que acabou, vocês vão ficar aqui mais 20 minutos ainda. Porque os meninos têm que terminar também lá a parte deles. Vamos lá. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Até aqui, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Não tem. Opa, então vamos lá. Deixa eu só terminar aqui para eu olhá-la, porque se eu não vir a pessoa perguntando, eu não escuto bem. É problema do míope, né? Tem vezes que eu estou sem óculos, eu falo assim, deixa eu pôr óculos, que eu não estou te ouvindo direito. Não tenha nenhuma. Pode ter certeza que eu já fiz também. A forma escolhida, né? A gente essa forma, é a reencarnação. É a encarnação. É o vir para a Terra, né? Legal isso. O que é essa forma de progredir? Por que não tem outra? Não tem outra. É. O espírito progredir sem precisar reencarnar. Pois é. Essa é uma pergunta interessante. Na questão 230, temos uma pergunta que nos ajuda a caminhar para esse raciocínio. Lá se pergunta, o espírito evolui no estado errante? O que é estado errante? Erraticidade, mundo espiritual. A pergunta, o espírito evolui no estado errante? Que é mais ou menos isso, né? Por que ele não pode ficar evoluir só lá? Aí eles respondem, sim, em conhecimento e segundo a sua vontade. Olha que legal. Só que, com todo respeito, usando minha mineirice, na resposta tem uma danada de uma conjunção adversativa. Eles dizem assim, mas somente o contato com a matéria permite ao espírito exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, o mundo espiritual, a gente tem as teorias. Aqui na Terra é o laboratório prático das nossas existências. Ou seja, o nosso laboratório prático de evolução. Vamos dar um exemplo? Aqui na Terra, um corpo gera um corpo, concorda? Né? Tem lá o processo gametogênico, a fecundação, aí a gestação e nasce um corpo. E esse corpo, obviamente, em regra, né? Porque tem os que não, mas em regra, um espírito está ali ligado. Ok? Agora, se eu perguntar, o espírito gera espírito? Não. Não tem espírito fazendo gestação de espírito. Vamos lá. Esse negócio de um corpo gerar um corpo, aliás, 2 corpos gerar um corpo, né? 2 gametas gerar um corpo, gera nos que geraram o corpo uma ideia de propriedade do que foi gerado. Ou seja, a mãe, o pai, olham para o filho ou para a filha e dizem, meu, minha. Não é assim? E as mães, principalmente, quando aquela uma vem namorar com o meu filho, o negócio é sério. Não é assim? Fora aqui do centro, obviamente, as mães daqui não. E a gente chama isso de amor, que na verdade é apego, posse, propriedade. No mundo espiritual nós teríamos isso? Como é que nós construiríamos o verdadeiro sentido do amor, que é a libertação, se não lidar com o apego?
Então, somente aqui na Terra nós temos certas circunstâncias que nos faz crescer exercitando aquele conhecimento. Então, a Terra é o nosso laboratório das nossas experiências evolutivas. Deu uma ideia? Então, eu sugiro sempre a gente atrelar a questão 132 com a questão 230 do Livro dos Espíritos, que vai dizer: o espírito no estado errante evolui, sim, em conhecimento e segundo a sua vontade, mas, ou porém, somente o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, aula teórica, aula prática. Deu ideia? Caminha para a ideia de justiça da reencarnação, que transforma a Terra numa escola. Uma escola de experiências, e experiências evolutivas. Tranquilo? Aí vem outro ponto, aliás. Deixa. Sendo assim, a reencarnação é uma invenção do Espiritismo? Não. Assim como a lei de gravidade, trabalhada por Isaac Newton, não é invenção dele. É da natureza, concorda? A lei da gravidade não é invenção newtoniana. A lei da movimentação dos corpos celestes não é uma invenção de Kepler. Ele apenas a descobriu. E assim, cada lei natural existe, sendo descoberta ou não, ela existe. E concordando ou não, ela existe. Assim, podemos dizer que a lei da gravidade não existe. Que a lei da gravidade é uma balela, mas se eu pular eu caio. Ela continua existindo. Então, reencarnação é algo natural, que se disser não concordo, vai reencarnar. Se disser concordo, vai reencarnar. Se disser para mim tanto faz, vai encarnar. Porque ela é da natureza. Se é uma lei de Deus, e é óbvio, então é da natureza, o processo reencarnatório. Posso criar teorias a favor, teorias contra, mas nada disso mudará o processo encarnatório. Então, nós temos contraposições? Temos. Há os que entendem que não é lógico, como há os que entendem que a vida, uma vez morrendo, acabou tudo. São os materialistas. Agora, entre os espiritualistas, há quem trabalhe com a ideia da não reencarnação. Mas eu pergunto, a ideia da não reencarnação se aproximaria da justiça de Deus? Mediante o que nós comentamos aqui, da teoria unicista? Não. Então, por uma questão de logicidade divina, a reencarnação é um fato. E é um fato divino. Mas então por que nós nascemos e esquecemos? Porque se nós lembrássemos seria melhor, não seria? Olha que beleza, eu estou embalando o meu filho, recém-nascido, e me lembro que ele foi o cara que me maltratou na encarnação passada, que quase acabou comigo, ou acabou comigo. E esse filhinho olha para mim e fala: esse é o cara que eu quase acabei com ele. Que segurança eu vou ter na mão dele? E o pai ou a mãe olhando, fala assim: o que eu vou fazer com isso? Perceberam? O esquecimento, ele é didático. Porque ele me dá uma sensação que eu estou começando do zero. E não começando de novo. E ao ter a sensação de começar do zero, eu me sinto livre. Sem apego, sem pecha. Ou seja, zeradinho. Não recondicionado. Zerado. Esse esquecimento permite que eu não saiba que aquele que eu estou embalando foi o meu verdugo no passado, foi o meu agressor, o que me maltratou. E eu acho que está tudo agora do novo, eu me sinto assim, não me lembro de nada, nem ele. Que coisinha mais linda. A cara do pai, que não é linda então, né, no meu caso, mas
a cara do pai, a cara da mãe. Aí acha a cara da avó, a cara do avô, a cara do tio. Eu nunca vi criança, tem diversas caras, dependendo de quem olha, né? Parece. E aí você começa aquele serzinho crescendo e vai, e você começa, e aquele amor só vai aumentando. Aí desencarna o pai ou a mãe, desencarna aquele filho. E aí lá no mundo espiritual se encontram, depois de um tempo, se lembram de algumas das encarnações, de uma ou outra encarnação anterior, e aí eu falo, você foi aquele que numa das encarnações me maltratou muito. Eu vou falar, mas eu te amo tanto, rapaz, dessa última agora, que não vai dar para eu fazer mais nada a não ser continuar te amando. Perceberam? Aquele que é verdugo, qual a melhor posição para estar numa família? De pai ou de filho? De filho? Para ser amado? E aquele que foi perseguido, qual a melhor posição na família? De pai ou de mãe? Para poder amar? Então, a posição que nós ocupamos numa família tem a ver com o nível de prova que nós precisamos. Não é assim, nasceu, vai ser o pai, esse aqui vai ser o filho. Não, tem os porquês. Por que que eu serei o filho e a outra pessoa será a mãe? Ou por que não eu a mãe e a outra filha? Porque também na família nós temos alguns, com letra minúscula, alguns amores. Nós temos, por exemplo, o amor de doação, que é o amor de mãe, o amor de pai. Nasce o primeiro filho, a mãe ama. Nasce o segundo, mãe e pai amam. Nasce o terceiro, mãe e pai amam. Nasce o 28º, mãe e pai amam. Não interessa a quantidade de filhos, nunca faltará o amor. Porque o amor materno e paterno, a característica dele é sempre sair. E não precisa voltar. Pai e mãe não precisam se sentir amados para amar os seus filhos. Há exceções. Aí são progenitores, não são pai e mãe. Então veja, é um amor de doação. Pode dizer assim, mas tem 8 filhos, ama esse mais do que o outro, mais do que o outro. Não, mas não. Pode ter maneiras diferentes de demonstrar o amor. Tem filho que a mãe abre o braço e ele já pula no colo. Tem filho que a mãe abraça e o braço do filho fica assim, nem levanta. Então, cada um, você tem uma forma diferente de expressar o sentimento. Mas não é mais, não é menos. Pode ter afinidade de gostos, o que aproxima. Torce para o mesmo time, o outro já torce para o outro. Aí vão assistir um jogo de um contra o outro, um senta de cá, outro senta de lá. Mas amam normalmente. Então, é doação. Nós temos o amor de recepção, que é o amor de filho. Só quer ser amado. Não tem a mínima ideia do tamanho do amor que o pai e a mãe têm por eles. Mas só querem saber de ser amado. É um amor caracteristicamente de recepção. E quando que eles entendem o amor de doação? Quando viram pai ou mãe. Quando viram pai e mãe, entendem o amor. E aí pode até querer devolver, mas boa parte das vezes os pais já foram devolvidos. Então a característica do amor filial é receber. Temos o amor de concorrência. O que é amor de concorrência? Amor de irmãos. Concorrente, não é adversário. O prefixo com significa junto. Concorrente, correm juntos, em caminhos separados. Porque cada um é um, não é? Cada espírito é um espírito. Cada um tem o seu jeito. Mas vão para a mesma fonte do amor, não é? Então cada um tem o seu jeito de buscar o amor. Uns mais íntegros, por exemplo, não é regra. Mas o filho mais velho, filho do meio, filho caçula. Vocês já viram que tem uma certa diferençazinha? Não é regra. Mas normalmente o filho mais velho, porque primeiro que ele é o único que foi filho único com os pais.
porque os outros que vieram depois já tinham ele na frente. Então é o único que conviveu sozinho com os pais. Então é natural que ele seja aquele filho assim mais próximo e mais íntegro. O primeiro filho, se porventura ele pensar em um dia, quem sabe, pisar descalço no chão, a mãe já fala, vai ficar doente. O segundo filho anda sujinho lá no chão. O terceiro, a mãe fala, eu tenho mais um, está por aí. Não é? Então veja, são características. O primeiro filho, pai e mãe, não sabem nada sobre ser pai e mãe. Então ele é meio cobaia. E tende a ter um pouco mais de integridade. É aquele filho que vira preposto. Toma conta dos seus irmãos. Mamãe vai sair, olha seus irmãos. Então ele tende a ter uma relação um pouco mais, não formal, mas um pouco mais íntegra. O filho do meio, a gente diz que ele é o filho da comparação. Seu irmão mais velho na sua idade já trabalhava. Seu irmão mais velho na sua idade, e aí ele olha para o irmão mais velho assim, E qual é a característica do filho do meio? Ser o diferente, ser o oposto do mais velho, ser o oposto da frente. O filho mais velho é aquele que a mãe está na sala recebendo visita e ele chega correndo, a mãe olha assim, ele vai embora. O filho do meio é aquele que a mãe está na sala recebendo visita, ele chega correndo, a mãe olha assim, ele fala, por que você está me olhando desse jeito? Ele é um filho mais articulado, por quê? Porque ele tem um que é mais íntegro na frente. E ambos precisam buscar o amor do pai e da mãe. Então esse busca de um jeito, esse busca do outro jeito. Família menor, só 3. O caçula. O caçula você conhece muitas vezes pelo apelido. É o único que mantém o inho, ou inha, para a vida inteira. Aí vem o Joãozinho, chega 2 metros de Joãozinho. É o Joãozinho. É aquele que não pode ver um colo de mãe vazio, que ele senta. Ele sempre vai pelo lado do envolvimento afetivo. O do meio vai para o lado da articulação. O caçula não, já tem um articulador, tem um íntegro, deixa eu dar outro jeito. É aquele que vai sempre com aquela carinha assim, não mãe, não pai. Veja, cada um é de um jeito. São concorrentes, porque tem que buscar o amor na mesma fonte. Aí um irmão chega para um amigo e fala assim, mas o meu irmão é chato. Aí o amigo fala assim, não, você tem razão, ele é chato mesmo. Mas por que você está chamando meu irmão de chato? Não, é você que falou que ele é chato, mas ele é meu irmão, não é seu. Porque eles se amam. E muito. É um amor de concorrência. E temos o amor de compensação. O que é o amor de compensação? A esposa chega para o marido, a companheira para o companheiro, os companheiros, as companheiras, chega um para o outro e diz assim, hoje você não falou que me ama. Aí a outra pessoa fala assim, você também não falou? Você fala que eu falo. Me ama, que eu amo. Tem que ter compensação. O amor não pode ir se ele não voltar. Já que ele não está voltando, também ele não vai. É o amor da conjugalidade. Percebem que então existem manifestações diferentes? E essas características, que eu chamaria mais costumes culturais do que imposições, esses costumes culturais, por isso diz que não é regra, a posição que cada alma ao reencarnar ocupa tem um motivo, tem um porquê. Se eu preciso resolver um problema de concorrência, como é que eu preciso dividir o espaço? Como irmão. Se eu tenho que resolver uma questão de desamor, é para amar. Qual a melhor posição? Pai e mãe. Então perceberam que a posição, o papel ocupado na família é didático para o exercício do aprimoramento progressivo nos processos reencarnatórios. É da natureza ou não? Então é algo da natureza. Podem se ter tratados contrários, mas é da natureza. Não tem uma saída. Então é um fato, reencarnação, e não uma teoria.
Deu uma ideia? Alguma pergunta? Pois não. Não, fica à vontade. Um dos problemas de ser o primeiro espírito da família é que são bombardeados com várias perguntas. Eu me permito redirecionar as perguntas que me foram feitas sobre esse tema da reencarnação. Sempre são repetidas duas perguntas. Mas e a ressurreição de Jesus? Mas e a ressurreição de Lázaro? Sempre fazem esses mesmos questionamentos. Eu até já vi algumas respostas sobre isso, mas eu queria ouvir a tua experiência. Não, muito bom. Não, perfeito. A ressurreição é um ponto doutrinário judaico e de algumas escolas cristãs, a maioria. O que é ponto doutrinário? A doutrina traz. Então nós temos a ideia desde lá da estrutura mosaica, inclusive gerando diferenças de opiniões dentro do próprio judaísmo, aqueles que entendiam que a morte, a ressurreição aconteceria, mas só no mundo espiritual, seria a ressurreição do espírito, que Paulo chamava de corpo incorruptível, e aqueles que entendiam que a ressurreição era na carne. Ou seja, mesmo cremado, voltaria a ter o corpo original e voltava para ele. Então, essa teoria, a ressurreição volta-se da morte para o mesmo corpo. A ideia de Lázaro, se nós olharmos o texto, Jesus deixa claro que Lázaro não havia morrido. Ele diz, essa doença não é para a morte. Ou, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então, entende-se pelo pensamento espírita que Lázaro não era um morto. Poderia ser alguém em estado cataléptico, a morte aparente, um quase morte. E que Jesus o trouxe à vigília desse estado de emancipação da alma. Porque a reencarnação seria um absurdo científico. Como voltar a um corpo que já não existe mais? O corpo foi cremado, putrefado, e como então voltaria a alma para esse corpo? Então ela é um certo absurdo científico, embora seja doutrinário de alguns segmentos. Então, para a doutrina espírita, a ressurreição é uma forma confusa de mostrar a alguém que voltou da morte, mas na forma de espírito, que é o caso de Jesus. Ele quando reaparece, ele reaparece em espírito e não em corpo físico. Porque se fosse em corpo físico, ele não desapareceria no jantar daqueles com os quais ele caminhou na estrada para Emaús. Foram os primeiros a ver Jesus, depois de Maria de Magdala, a estar com Jesus, porque eles estavam caminhando e um andarilho com eles, foram juntos, e aí o andarilho disse, continuarei andando, ele disse, não, vamos pousar aqui, em minha casa, em Emaús, e aí ele foi jantar. E quando foi jantar, quando ele parte o pão, e ali conversou com todo mundo, mas quando ele parte o pão, os dois dizem, é o Cristo, é o Senhor, é o Mestre. E quando assim fala, ele desaparece. Então não estaria no corpo físico de volta. Não estaria em Jerusalém e de repente aparece na Galileia. Então Jesus se apresentou em espírito, num fenômeno chamado de materialização tangível, que muito bem explicado no Livro dos Médiuns, a possibilidade da materialização. Por isso ele diz, Tomé, toca. É um espírito materializado, que se materializa. Por quê? Porque é um corpo espiritual, não é um corpo carnal. Então é assim que se explica, pelo pensamento espírita, a ressurreição, entre aspas, de Jesus. Agora, aproveitando um gancho de 2 minutinhos só, mas na Bíblia nós temos algo que possa sugerir reencarnação? Sugerir, sim. Porque na Bíblia vocês nunca encontrarão a palavra reencarnação. E um detalhe, ela nunca existiu, então nunca foi tirada, como alguns afirmam que foi tirado no Concílio de Constantinopla, o segundo Concílio de Constantinopla, em 553. Não,
Nunca existiu a palavra reencarnação na Bíblia, e o Concílio de Constantinopla, o segundo concílio, não mexeu no texto bíblico, porque o concílio se cuidou exclusivamente de combater os chamados 3 capítulos, e encaixou a questão de origianismo. Nada teve com reencarnação. Não, mas a esposa do imperador Justiniano, Teodora, ela pediu para tirar, porque ela era prostituta e ia nascer encarnada de forma ruim, então ela queria tirar isso do texto, como se tirando do texto resolvesse. Só que Teodora morreu em 548. O concílio foi em 553. Então não tem espaço para Teodora. Um dia nós podemos falar sobre isso, né? Que eu estudei bastante esse capítulo, esse concílio de Constantinopla, né? E nada tem a ver. Mas Orígenes falava de reencarnação. Não. Orígenes falava de pré-existência da alma, que não tem a ver com reencarnação. Ele dizia que a alma existia antes do nascimento e a alma havia caído antes de nascer. E quando nasceu, nasceu. Essa era a ideia de Orígenes. A pré-existência da alma, mas não a transmigração progressiva. Então esse capítulo foi combatido. Lá se combateu o nestorianismo, se combateu o calcedonianismo, e o que Teodora fazia era defender o monofisismo, né? Ou seja, Jesus tinha uma natureza só. O grande discussão do concílio era se Jesus tinha a natureza divina e humana ou só era divina, ou seja, era a discussão disso. Então, a gente vê isso na literatura espírita. Não, que tirou. Nenhum cita a fonte. Nenhuma dessas obras cita a fonte. Cita alguém que citou alguém, que citou alguém, que citou o primeiro. Ou seja, criou um círculo, né? Só por isso, então, só abrindo esse parêntese. Então, não há como dizer que na Bíblia tem. Não. Há passagens que sugerem reencarnação. Como o capítulo 9 do Evangelho de João, o capítulo 3 do Evangelho de João. Sugerem, mas não determinam. O cristianismo gnóstico fala que o tipo de renascimento. Muito boa essa sua observação. O gnosticismo não é uma vertente cristã do cristianismo, é gnosticismo, né? E que tem semelhanças. A ideia gnóstica se aproxima da ideia deísta, por exemplo. Deus cria, mas não fica regulando nada, né? É a teoria do grande relojoeiro, né? O relojoeiro faz o relógio, mas não fica lá movimentando os ponteiros. Ele anda sozinho. Então Deus criou as suas leis e elas regem tudo, que é bem próximo à ideia espírita, por sinal, né? Então sim, tem esse movimento. Como nós temos lá no judaísmo uma corrente que é reencarnacionista. A corrente da Zohar, né? Do Zohar, a Kabbalah, é reencarnacionista. Mas não tem nos textos isso escrito. Então, por exemplo, sugere reencarnação. Sugere. Capítulo 9 do Evangelho de João. Cego de nascença. Jesus, passando com seus discípulos, encontrou um cego de nascença e um dos discípulos perguntou a Jesus, cego de nascença: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Veja a pergunta. Se nasceu cego e não existisse e não houvesse a pré-existência, a pergunta foi ele não caberia. Como foi ele, se ele nasceu cego? Então pressupõe que aquele que perguntou estava com um conceito de pré-existência. Veja, sugere. Porque a resposta de Jesus que foi dada foi: nem ele pecou, nem seus pais. Nasceu assim para se verificar nele a glória de Deus. Mas ele também não disse, que absurdo essa pergunta, foi ele? Você está ficando louco? Como foi ele se ele nasceu cego? Também não disse isso. Então veja, sugere. O capítulo 3 de João, Nicodemos. É necessário nascer de novo. Mas a palavra grega que está no texto, ela pode significar nascer de novo ou nascer do alto. É a mesma coisa, é a mesma palavra. Mas por que sugere a reencarnação? Por causa da sequência. Porque vocês encontrarão nas Bíblias algumas: aquele que não nascer do alto não entrará no reino dos céus. E encontrarão nas Bíblias, principalmente a matriz que vem da Vulgata, nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Agora, por que a gente opta pela tradução
de nascer de novo? Por causa da sequência. Porque vem Nicodemos e pergunta: como pode alguém nascer de novo já sendo velho? Porventura poderia entrar no ventre da minha mãe? Se fosse nascer do alto, não caberia essa pergunta de Nicodemos. Como pode alguém nascer do alto? Entrarei de novo no ventre da minha mãe? Não bate. Então a própria sequência mostra que a tradução adequada seria realmente nascer de novo. Considerando que todos os textos do Novo Testamento foram escritos em grego. Eles não foram, quando diz assim, o original aramaico, não existe. Porque o texto foi escrito originalmente em grego. O grego koiné, o grego tessálico. Então não tem, eles falaram em aramaico, mas quando foi escrever, João escreveu em grego, todos eles, aliás, escreveram em grego. Então a palavra significa isso, então sugere. Como João Batista, sendo a reencarnação de Elias, sugere. Quando ele diz, mas João Batista é o Elias que já veio e o mundo não conheceu, só que lá vem a ideia de vem no espírito de Elias. Esse no espírito de Elias pode ser o espírito ou pode ser no estilo. Então, sugere. E por sugerir, nós entendemos que então está se falando de reencarnação, mas não está se escrevendo reencarnação. Mas sugere, sem dúvida sugere. Então a gente não entra nessa discussão porque sugere. E se sugere reencarnação, pode sugerir não reencarnação também. Então, para que entrar nesse debate infrutífero? É preferível que nós conversamos aqui, que mostra claramente que é uma realidade e se coaduna perfeitamente com a justiça divina. Vocês mesmos concluíram isso quando disseram que o sistema pluralista é justo, o unicista injusto. É assim que se pensa na reencarnação. Ela se aproxima do que de fato pode ser entendida como a justiça de Deus, sem precisar um debate de textos bíblicos. Porque se assim fosse, nós podemos pegar, não, mas os textos hindus afirmam, os textos dos Vedas afirmam. Tá, agora, porque eu optei por esses textos. Agora, se quer optar pelo texto bíblico, sugere, sem dúvida. Né? Então, para que entrar nesse mundo de onde não se vai sair? Porque eu continuarei entendendo reencarnação e o outro continuará entendendo a não reencarnação. Então, melhor, como dizia Jesus, fugir do fermento dos fariseus, das discussões estéreis. Melhor trabalhar com o raciocínio que Allan Kardec chamava de fé raciocinada. Então, não é uma invenção espírita. Como mediunidade não é invenção espírita, são realidades que a doutrina espírita estudou, aprofundou e trouxe para uma realidade vivencial e não só mais realidade teórica. Deu uma ideia? Certeza? Mesmo? Eu ainda não estou evoluído para captar pensamentos. Se não verbalizar de forma audível, eu não entendo. Você falando em reencarnação, tem uma outra parte na Bíblia do Antigo Testamento que fala de um tipo de reencarnação. Uhum. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14 ao 15. Uhum. Na Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora, e na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, que falava mais ou menos assim: tudo que Deus faz dura para sempre. O que aconteceu agora não vai acontecer de novo. E Deus repete tudo. Alguma coisa do tipo. Perfeito. Deus repete toda a existência de tudo que existe. Só que o capítulo 3 de Eclesiastes, ele trabalha com as dicotomias. O capítulo 3 inteiro trabalha com as dicotomias. Como é que ele começa? Todas as coisas têm o seu tempo e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Ou em outra tradução, todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de ir, há tempo de vir. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de espalhar, há tempo de juntar o que você espalhou. Ele trabalha com as dicotomias. Por isso que ele vem, o que já foi, o que foi será. É porque ele está trabalhando as dicotomias e não o aspecto reencarnatório. Você percebe? Sugere. Você está percebendo? Tudo vem sugerindo. Então a gente pode usar sim, como sugestão. Como a ideia de Jó, no livro de Jó, que é uma parábola, também temos sugestões. Como nós temos lá, por exemplo, antes que eu nascesse eu já era conhecido.
Então são várias passagens do Velho Testamento e do Novo que sugerem. Agora, afirmar, dizer que lá disse, não, sugeriu sim. E aí, óbvio, eu aceito a sugestão, né, de que... A NVT diz assim, o que acontece agora já aconteceu antes, vai acontecer de novo. É por causa disso, porque o Eclesiastes, o capítulo 3, é isso que ele trabalha com os contrastes, com os contrários. Então ele quer mostrar essa estabilidade na instabilidade dos contrários e para dizer que tudo tem um tempo determinado. Não adianta eu querer ir quando o momento é de vir. Não adianta eu querer sorrir quando o momento é de chorar. Então ele vem trabalhar esses aspectos dicotômicos no capítulo 3 inteiro do livro Eclesiastes, que é um livro muito bom de ser lido, né? Ele se assemelha muito aos provérbios. Traz essas lógicas assim sapiensais, tanto que ele é um dos livros chamados livros sapiensais do Velho Testamento. Muito bem lembrado. Então eu volto a dizer, sugerem, e como reencarnacionista, como espírita, eu aceito as sugestões que vêm lá do texto, porque elas caminham muito bem para isso, mas não posso dizer que está claramente lá escrito, né? Então tem esses aspectos. Depois a gente fala. A questão de tradução, linguagem de hoje, eu ponho assim uma ligeira interrogação, porque a linguagem de hoje, ela fere alguns aspectos semânticos do texto original. O que é o aspecto semântico? Por exemplo, se eu coloco tudo num tempo verbal só, eu tiro o sentido da frase. Por exemplo, se eu pego a linguagem de hoje, está lá assim, amarás o teu próximo, né? E está lá assim, ame o seu inimigo. Se olharmos antes da linguagem de hoje, está lá, amai os vossos inimigos. O que é amai? Imperativo, afirmativo. É uma obrigação. Por que amarás o próximo fica no futuro, o aborrecerás o inimigo Jesus consertou? Porque ele disse assim, ouviste o capítulo 5 de Mateus, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele corrige só o aborrecerás, manteve o amar. E o amar ao próximo está no futuro, e o amar o inimigo está numa obrigação. Amai. Quando que eu uso o imperativo? Quando eu estou pedindo com tanta força que parece uma ordem, ou eu estou dando uma ordem. E se eu trago para ame, já é o presente do subjuntivo, que eu ame. O que é o subjuntivo? Estamos no nosso literato aí, Carlinhos. O que é o presente subjuntivo? É um presente que precisa de uma ação para ele acontecer. Por isso ele é chamado subjuntivo. O presente do indicativo, ele é. O outro depende de uma ação para que ele aconteça. Então ele é um subjuntivo, por isso ele é chamado presente subjuntivo. O imperativo afirmativo é obrigatório. Aí vem, por que eu sou obrigado a amar o próximo e o inimigo e o próximo eu posso amar para frente? Quem é o nosso inimigo? Alguém aqui é inimigo do Epaminondas da Silva José Antunes? Eu falei rápido, né? Epaminondas da Silva José Antunes. Alguém é inimigo dele? Por que vocês não são inimigo dele? Não conheço. Eu também não. Eu não sou inimigo dele porque eu não o conheço. Só é inimigo aquele que um dia foi amigo. O inimigo é um amigo perdido. Eu preciso trazê-lo de volta. Por isso, amai os vossos inimigos. E dali para frente é só o imperativo afirmativo. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Sempre imperativo afirmativo. Então, se eu trago isso para uma linguagem de hoje, já que ninguém usa mais a segunda pessoa do plural, eu estou deturpando a semântica do texto. Porque no grego está nessa estrutura. Por isso que nova tradução, linguagem de hoje, eu tenho lá, mas a gente fala, é mais fácil para o pessoal entender, sim, mas deturpou a base semântica do ensino. Então, assim, eu já estou da turma cabelos brancos, eu gosto das Bíblias mais antigas que respeitam essa estrutura grega, né? Deixa para frente. Mas até aquela ideia de Jesus é Deus porque João está dizendo e o verbo era divino, né? O verbo era divino. Aí está dizendo, está vendo? O verbo era Deus. Não, desculpa. O verbo era Deus, é o texto de João. Está vendo? O verbo era Deus. Se o verbo encarnou, Deus encarnou. Então Deus veio para a terra. Então Deus é Jesus. Mas não está escrito isso aqui desse jeito. Aqui precisa de uma análise sintática. Sujeito,
predicado ou predicativo do sujeito, verbo de ligação. Todas as vezes que há um sujeito, um predicativo e o verbo ser se transforma em verbo de ligação, ou seja, ele transforma o que está à frente em adjetivo. Ou seja, o verbo não era Deus, o verbo era divino, uma natureza divina. Basta uma análise sintática. Mas a teologia não quer saber de análise sintática. Agora, isso aqui, essa estrutura, é a gramática grega, que é onde se escreveu o texto. Então, por isso que tradução, tem um ditado italiano que diz traduttore traitori. Tradutor é traidor, porque ele pode mudar muita coisa. Deu ideia, gente? Desculpa, eu avancei aqui uns 10 minutos, mas são as pequenas coisinhas assim interessantes para a gente analisar. Ok? Aqui vamos terminar, não vai ter o passe, nós vamos descer direto para os que estão com as crianças lá e os que não estão lá para estar com as crianças, porque vão encerrar agora o contar de histórias lá para as crianças junto com os adultos, né? Então, os amores de doação descerão para relacionarem-se com os amores de recepção, né? Que são os filhos, ou os amores de concorrência. Fique à vontade se forem os irmãos. A gente termina por aqui, fica o convite para a gente ir para a quadra logo abaixo aqui, só descer por lá para encontrar com as crianças. Que Deus nos abençoe a todos. A Casa do Caminho foi fundada em 1962 com o intuito de ser um albergue e servir alimentos aos necessitados com o nome de Sociedade Beneficente Casa do Caminho. Após a extinção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, as atividades foram direcionadas para a nossa casa, se chamando a partir de então Sociedade Espírita Casa do Caminho. As atividades doutrinárias se dividem em palestras públicas, evangelização juvenil, evangelização infantil, evangelização de bebês e no ventre, estudo e pesquisa sobre o Evangelho. Para além das atividades doutrinárias, temos também as atividades assistenciais, as quais precisamos cada dia mais da sua ajuda, como Bazar Beneficente, Quentinhas, costura e confecção de enxovais para bebês. Arrecadação e distribuição de cestas básicas. Distribuição de kits de higiene básica. Distribuição de kits de verduras. Entrega de sopa fraterna. Doação de pães e leite. Para que esses trabalhos continuem, precisamos da sua ajuda. Venha trabalhar conosco ou ser um doador associado.